Romanos capítulo 12, então, irmãos, verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, mais uma vez nos apresentamos aqui diante de Ti e nos apresentamos como aqueles que dependem de que o Senhor fale, nos apresentamos como aqueles que dependem que o Senhor lhes abra os olhos. Aqui estamos nessa noite, Senhor. Quanto carecemos do Teu ensinamento, de que o Senhor nos abra os olhos, para que possamos compreender a verdade que é a Tua palavra. Que Teu Espírito possa ter plena liberdade aqui, de nos guiar, de nos dirigir, guiar nossos pensamentos, tanto aqui de quem fala, quanto de quem ouve, Senhor. Que Teu Espírito possa ampliar muito mais aquilo que é ouvido através das palavras aqui. E que Teu Espírito possa nos conduzir, sim, para as profundezas da Tua verdade, dessa tão preciosa verdade que é Cristo e a Igreja. O corpo e a sua cabeça celestial. Que possamos ser atraídos mais uma vez para essa profunda verdade. Que sejamos ganhos, sejamos conquistados plenamente para o Teu querer. Em nome de Jesus que nós Te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos então prosseguir de onde nós paramos anteriormente. Nós vimos antes que nós formamos sim o corpo de Cristo, e esse é um fato espiritual, né? O fato de estarmos no corpo é algo espiritual, nós não entramos nisso porque nós assinamos uma confissão de fé, um conjunto de verdades, ainda que isso tenha sua importância, né? Mas ninguém pode fazer parte do corpo de Cristo simplesmente porque concorda com um conjunto de verdades. Penso eu que ninguém lhe apresentou um conjunto de doutrinas para você assinar embaixo e concordar com elas, porque não é esse o procedimento. A verdade, ela tem sim um aspecto mental, no sentido que você compreende aqui, a verdade é plenamente apresentável e perceptível ao intelecto do homem e toca o seu intelecto, mas a verdade vai muito além de tocar no intelecto. A verdade vai tocar os nossos corações, vai tocar os nossos espíritos. Então nós temos aqui esse fato espiritual, né? Ninguém passa a fazer parte de Cristo porque entendeu alguma coisa, mas por obra soberana, por obra sobrenatural do Espírito Santo, que além de nos dar a vida, né? Essa vida de Deus, ainda nos inclui no corpo. Nós passamos a fazer parte de Cristo e receber dele a nutrição e a vida. Então isso é um fato espiritual. Partindo desse fato, nós temos um procedimento, então. Como devemos proceder no corpo de Cristo? Nós não podemos aqui agir de qualquer modo, do jeito que nós queremos. Não, há um procedimento estabelecido, que é esse belo funcionamento do corpo de Cristo, da sua igreja. Assim como é belo, né, assim o movimento, o seu corpo, o funcionamento do seu corpo, assim também é muito mais belo ainda, né, o funcionamento do corpo de Cristo, o funcionamento da igreja. E aqui nos versos 4 e 5 que nós lemos aqui de Romanos 12,
Aqui está claro que a atuação de cada filho de Deus, né, o que temos aí, a atuação de cada um dos filhos de Deus na igreja deve ser exatamente como funciona num corpo. Nós poderíamos ler simplesmente esses dois versos aqui, versos 4 e 5, que para tratar agora dessa outra atitude que eu gostaria de expor aos irmãos, que é ser libertos da independência. Esse vem a ser aí, eu acho que na anotação dos irmãos, o quarto item, né? Quarta atitude, ser libertos da independência. Tá? E esses versos 4 e 5 aqui nos falam dessa ligação, né? Assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Tá? Então, claro está que nós não somos independentes. Agora, isso é um fato, mas na nossa natureza nós caminhamos contra esse fato. De modo que parece que o nosso maior desejo, aquilo que está lá dentro do nosso coração velho, né, me permitam usar essa expressão, né, mas é seguir uma carreira solo. Na verdade, o que está no nosso coração é isso. Então nós cooperamos com os irmãos, nós queremos andar com os irmãos até um determinado ponto. Porque no nosso coração sempre está escondido algo, sempre está escondido um desejo de ter um reconhecimento diferenciado dos demais. E aí que entra essa questão, essa expressão que eu usei aí, da carreira solo. Isso, irmãos, de fato não existe. Quando nós temos aí o verso 3... porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse verso 3, nós lemos aí a partir dele, né? Mas ele está dentro de um contexto. Se você olhar o verso 2, o verso 3 é a continuidade da ideia exposta aí no verso 2. Então, dá uma olhadinha o que diz o verso 2. Desde o começo ali, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui nós sabemos o assunto da renovação da mente. E como esse assunto, né, da renovação da mente é importante e crucial para que você possa viver no corpo de Cristo. Aliás, se você estudar esse tema na Bíblia, né, você verá como esse assunto é vasto. Entra uma vez, pega uma concordância bíblica, né, e vai atrás dessas expressões. Aliás, nós temos algumas expressões nas línguas originais, né, diferenciadas que vão vão ampliar muito o assunto. Então estuda uma vez esse tema e você verá como esse assunto é crucial para a vida da Assembleia. E não é o nosso propósito. Aqui nós vamos dizer apenas algumas coisas, né? Mas basta dizer que essa ação de renovação do nosso entendimento é obra de Deus em nós, se nós cumprirmos o que está escrito no verso 1. Então nós fomos para o 2, agora vamos para o 1 e percebemos que é um assunto só, né? Vamos lá para o verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então preste atenção nessa frase: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual o significado dessa frase numa palavra? Numa palavra: consagração. Essa é a palavra que nós extraímos aí desse verso 1, consagração. Então, se houver uma plena entrega nossa ao Senhor, se houver consagração, então Ele renovará as nossas mentes, purificando-as. Podemos usar aquela frase de Efésios, capítulo 5, verso 26, purificando as nossas mentes com a lavagem da água pela palavra. Vamos usar essa frase para esse ponto aqui também. Por isso a batalha da mente é tão grande, e a batalha aqui dentro, sabe, os nossos pensamentos,
Nós somos o que nós pensamos nesse aspecto, né? Porque todo o seu comportamento é resultado dos seus pensamentos, né? E quais são os nossos pensamentos? Nós temos categorias humanas e diabólicas de pensar. Essa é a grande realidade. Categorias humanas e diabólicas. Então, na verdade, a nossa tendência natural é pensar como pensa um tumor instalado em nosso organismo, em nosso corpo. Um tumor é sempre egoísta, sempre. Ele não percebe que ele está sendo, na verdade, autodestrutivo, porque ele está ali sugando aquele organismo, está ali prejudicando aquele organismo de quem ele se alimenta, e no final da história, ele poderá matar aquele organismo e ele morrerá junto com aquele organismo. Mas ele não se atenta para isso, porque é a autodestruição que está por detrás dele. Irmãos, é a autodestruição que está por detrás da nossa mente natural. Por isso a nossa mente precisa ser renovada com categorias espirituais de pensar. Porque senão, irmãos, seguir o nosso caminho natural é a autodestruição. Por isso a palavra de Deus vem para nos lavar, para limpar, purificar, para mudar as categorias de pensamento, né? Tem aquele texto de Efésios capítulo 4, versos 22 e 23, que Paulo diz assim: quanto à conduta passada de vocês, vos despojeis do velho homem. Essa é uma frase que tem lá. E mais uma frase: e sejam renovados no espírito da vossa mente. Renovados no espírito da vossa mente. Então, essa renovação da mente feita pelo Senhor, ela vai no sentido da mentalidade de Cristo, de que a mentalidade de Cristo cresça em nós. A mentalidade de Cristo é a mentalidade dessa cabeça gloriosa do corpo. Então, quando nós cremos, nós recebemos de fato uma nova mentalidade, e essa nova mentalidade agora ela deve crescer mais e mais em nós. Exatamente, isso está junto com a nova vida, né? A nova vida deve crescer e crescer em nós, pois essa nova mentalidade, esse novo jeito de pensar deve crescer mais e mais. E por causa disso, ou para evitar isso, Satanás procurará com toda a sua força, irmãos, nos manter atados com os grilhões da mente natural, a ponto de nós interpretarmos a Bíblia com a mente natural, nós julgarmos questões espirituais com a mente natural, nós buscarmos uma compreensão natural da Escritura. Aliás, você já deve ter lido, né? Quantos comentários bíblicos nós encontramos por aí que são só uma interpretação natural, que não tem nada. E homens muito eruditos escreveram aquilo, escreveram aquelas coisas, e não tem nada, porque eles pensaram coisas espirituais, consideraram melhor coisas espirituais com categorias de pensamento humanos ou naturais. E eu penso que eu não estou me aprofundando nisso, apenas colocando algumas coisas para os irmãos, para seguirmos nesse ponto aqui. Eu acho que agora nós podemos tocar um pouquinho nesse verso 3 aqui do capítulo 12. E por que esse verso 3 antecede os versos 4 e 5 que você tem aí no texto? Então eu vou citar para os irmãos aqui esse verso 3 e exatamente o que o texto original diz nesse verso 3. E vamos ver se conseguimos extrair alguma coisa do que temos aqui. Vamos lá. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Agora vem, antes pense, e aqui diz com moderação, né? Mas o sentido aqui é: pense para dentro de uma mente salva, ou de uma mente sadia.
A palavra moderação aqui na língua original é mente sadia. Mente sadia. Então pense para dentro, ou seja, no sentido de uma mente sadia, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então note bem, atente bem para isso. Pense de acordo com a mente sadia. Que mente sadia é essa, irmãos? A mente sadia é a mente de Cristo que nos foi dada. Não é a nossa mente curada. É a mente de Cristo que é saudável. Os irmãos entendem? É essa mente que nos foi dada. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16 fala: mas nós temos a mente de Cristo. Essa é a mente sadia. As nossas mentes, irmãos, elas são um poço de loucura. Quantas vezes você olha para uma pessoa, né? Lamentavelmente, às vezes encontramos irmãos assim, mas a pessoa está com as ideias na cabeça, que nós vemos, meus irmãos, ou falamos a qualquer pessoa, você vai se dar muito mal com isso, você vai se autodestruir, você não pode seguir por aí, olha o que você está fazendo, olha o que você está pensando, e a pessoa fica surda e cega, e vai em frente. Irmãos, o que é isso? Autodestruição. Às vezes nós comentamos assim, né? Ou nós de fora observando a situação, né? Parece que gosta de dar murro em ponta de faca. Porque é esse irmãos, o caminho nosso é esse. É em direção ao túmulo, né? Em todos os sentidos. É trazer morte sobre morte. E aí nós seguimos o rumo, porque nós temos uma mente doente. Por termos uma mente doente, irmãos, incurável, é por isso que Deus nos deu a mente de Cristo, que precisa crescer em nós, tomar conta dos nossos pensamentos, pôr em ordem a nossa mente, pôr em ordem os nossos pensamentos. Quantos pensamentos autodestrutivos, irmãos, nós temos, se passa aqui durante o dia? Quantos? Se você não andar com o Senhor, você enlouquecerá. Porque aí tem as nossas reações aos problemas, aos conflitos da vida, né? Normais, nós estamos aqui, fazer o quê, né? Mas como você reage a isso? Com a tua mente ou com a mente de Cristo? Então note bem, se a mente sadia, essa mente é a mente de Cristo, e essa mente nos foi dada, então nós não teremos um conceito a nosso respeito além do que convém, que é a primeira parte do versículo 3. Não pense de si mesmo além do que convém. Porque alguém que pensa de si mesmo além do que convém, ele pensa assim porque ele tem uma mente doente. Mas se ele seguir a mente de Cristo, né, essa mente sadia, então ele não vai pensar de si mesmo além do que convém. Porque todo conceito que temos, obviamente, é formulado aqui em nossa mente. E é muito interessante porque esse verso 3, ele introduz o assunto do funcionamento do corpo de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Portanto, se nós desejamos participar apropriadamente da obra do Senhor, é necessário que nós deixemos de lado toda a ideia de agir de modo independente, porque agir de modo independente significa fazer a obra como indivíduo e não como o corpo. E nós temos muitas desculpas para isso. Desenvolveríamos para seguir sozinhos, fazendo a obra como indivíduo e não como corpo. É muito mais fácil. Ninguém vai discordar de você, ninguém vai questionar você, ninguém vai pedir explicações. Então é muito mais fácil fazer sozinho. Não tem que pregar o evangelho, mas eu não gosto de pregar o evangelho com ninguém. Eu vou fazer isso sozinho. Tem que ajudar alguém, vou fazer isso sozinho. Porque levar outro irmão só atrapalha. Há uma ilustração que nós temos no livro de Atos,
Peço que os irmãos abram aí, Atos capítulo 16, versos 9 e 10. E aqui tem uma situação ali nós temos Paulo, Silas e Lucas, que estão na Ásia Menor. E eles pretendem ir para uma região da Ásia Menor, ali por perto. E diz o texto que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra naquela região da Ásia. Impedidos pelo Espírito Santo. E Paulo, foram impedidos, e naquela noite Paulo teve uma visão. E um homem da Macedônia, a Macedônia está no território europeu, né, ali. Um homem da Macedônia se apresentou a ele naquela visão e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, o impedimento foi comum, eles perceberam juntos o impedimento do Espírito Santo. Quem teve a visão? Somente Paulo. Somente Paulo. Lucas não viu, ele registrou a história, e Silas também não viu. Mas no verso 10 aqui, vamos ler. E logo depois desta visão, Lucas está escrevendo: procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Quantos tem aqui? 3 irmãos. Você nota como Lucas poderia ter escrito assim: e logo depois dessa visão, Paulo procurou partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor o chamava para que ele anunciasse o Evangelho na Macedônia. Não, Lucas está escrevendo, e Lucas se inclui e diz: nós procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então note o funcionamento da obra de Deus aqui. Lucas se inclui. Então quem são esses que formam a primeira pessoa do plural? É Paulo, Silas e Lucas. E ele diz: isso é um chamado nosso. E é interessante, eles são uma equipe, né, irmãos? E o nosso corpo funciona exatamente assim. O nosso corpo funciona como em equipes. Então, por exemplo, você tem a sua mão, né? A sua mão, ela é uma equipe. Esse conjunto todo aqui, que é formado por 5 dedos, o seu punho, braço, antebraço, tal, e vai, né? Então, se você precisa coçar a sua cabeça, quantas partes serão movimentadas, né? E esse trabalho será um trabalho conjunto, porque é uma equipe. Você tem 2 equipes que fazem as mesmas coisas. Do mesmo modo, você tem 2 pés, né? E também aqui você tem um conjunto. Você tem 2 equipes que fazem o mesmo trabalho. Qual o trabalho? Levar a cabeça para onde ela quer. Isso é tão simples, nós não pensamos nisso, nós não planejamos, e agora, vamos para onde, né? Não, isso funciona automaticamente. Agora, perca apenas o pedaço de um dedo do seu pé, de um dos dedos do seu pé, e já o seu corpo estará comprometido no seu equilíbrio e no seu andar. Não precisa perder uma parte, mas simplesmente machuque um dedo, e você já não conseguirá mais andar adequadamente. Pois, irmãos, é essa necessidade que nós temos dos irmãos e de trabalharmos com os irmãos em equipe, não querendo sobressair. Alguns consideram apenas o seu ministério, eles têm a coragem de dizer, né, o meu ministério. É claro que há um meu serviço, pelo qual eu sou responsável diante do Senhor, mas eu nunca penso que o meu serviço é todo o serviço do corpo, ou que eu consigo fazer isso sozinho. Nunca. Eu não consigo. Eu sei que tem irmãos que conseguem fazer esse serviço de um modo muito melhor do que eu faço. Eu sei que tem irmãos que têm mais graça do que eu.
eu consigo me ver como parte de um todo muito maior. Mas tem alguns que acham que eles podem fazer todo o serviço. E sozinhos, né? Então, amados, a nossa atitude para com a obra espiritual, e toda a obra de Deus é espiritual, a nossa atitude para com a obra espiritual deve ser assim: o que eu sou capaz de fazer, eu espero que outros também possam fazer. E se eles fizerem, eu vou cooperar com eles. E o que eu não posso fazer, eu desejo que outros façam. Quisera eu fazer mais, e que outros pudessem fazer mais. Porque assim eu estou percebendo que eu sou apenas um vaso na obra, e não o vaso na obra. Eu sou um vaso junto com outros vasos. Por isso não posso monopolizar a obra, não posso monopolizar o serviço, trazer tudo para mim, como se aquilo que eu faço, isso fosse absolutamente indispensável. Não é, irmãos, não é. Agora, se eu insisto nessa ideia de que eu posso fazer tudo sozinho, então isso demonstra que eu não vi o corpo, eu não compreendi o que é o corpo de Cristo ainda. Porque se eu vi, eu me dou conta de que tanto o meu trabalho, quanto o trabalho de outros irmãos, que representa um ganho para a cabeça, que se eu sirvo, outro irmão serve, nós cooperamos, então eu me dou conta que o ganho do corpo será muito maior, e toda a glória será para o Senhor, e todas as suas bênçãos serão para a igreja. Porque na mente de Cristo, Ele sendo a cabeça, né? Ele distribuiu a sua obra a todos, e cada um tem a sua parte. É muito interessante quando nós nos reunimos, e tem muitas coisas para fazer, né? Muitas tarefas práticas para fazer. É muito interessante de ver os irmãos trabalhando, tá? Isso é uma coisa natural, né? Que nós fazemos, nos reunimos, os irmãos preparam uma refeição. Quantos detalhes tem para fazer? Quantas coisas? Então, se você der uma olhada, você sempre vai descobrir algo para fazer. Você sempre vai descobrir que é uma necessidade. Isso são coisas naturais, irmãos. Isso são servir as mesas. E sabe, nós começamos sempre por servir as mesas. O que tem para fazer aqui? Então, você sempre precisa estar atento, né? O que está faltando? O que precisa arrumar aqui, nesse ambiente? Isso é um treinamento. Isso, me permitam dizer, não é ainda aquilo que é a obra espiritual. Isso é um treinamento. Porque a obra espiritual são vidas, irmãos. Mas nós somos treinados nessas coisas. Então, se eu não consigo perceber, né, que tem alguma coisa fora de lugar, né, e que eu poderia ajudar nisso com os irmãos, como eu serei útil para ajudar um outro irmão? Você não consegue ver qualquer coisa fora do lugar, como você poderá conseguir ver algo na vida do irmão? Então nós começamos com coisas simples, né? Tem uma situação lá na Assembleia em Jerusalém, aquela história lá daqueles 7 servidores que temos, né? Que nós costumamos denominar como os 7 diáconos em Jerusalém, mas nunca foram chamados de diáconos, tá? Mas nós, por causa de todo esse contexto, nós deduzimos, talvez, né, poderiam receber esse título, não sei, né, ou serem chamados assim, o seu serviço. Mas fato é que esses homens eram cheios do Espírito Santo, cheios de fé e do Espírito Santo, e foram estabelecidos para servirem as mesas. O que era servirem as mesas? Era receberem os alimentos que os irmãos traziam e repartir esses alimentos para os órfãos e as viúvas e os necessitados entre os irmãos em Jerusalém. Esse era o seu trabalho, e foram estabelecidos para isso. É muito interessante que versículos depois,
pouco depois, eu não sei quanto tempo eles conseguiram fazer esse serviço, porque tempos depois eles foram todos desencaminhados pelo Espírito Santo dessas funções. Porque você vai encontrar um deles, Estevão, é levado lá para Samaria e pregar aos samaritanos, por exemplo. Irmãos, mas como começou? Eles estavam atentos às mesas, a essas coisas tão naturais e tão simples, né? E que eu preciso me atentar, né? O que eu posso fazer aqui? Agora eu devo levar em conta, o Senhor não me chamou simplesmente para recolher os inários dos irmãos e guardar. Isso é uma grande coisa para fazer, uma boa coisa para fazer, mas isso não é um trabalho espiritual ainda. Eu posso fazer isso como um treinamento, mas isso não é o trabalho espiritual. Porque se eu ouvir o Senhor nisso, esse impulso do Senhor, guarde esses livretos, ajude os irmãos nisso. Então eu poderei ouvir ordens maiores e direções maiores. Às vezes nós ficamos sonhando com as coisas grandes, né? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou deixa tudo e cruza o oceano e vai lá para o outro lado do mundo pregar o Evangelho, né? Ou se muda para a cidade vizinha e vai pregar o Evangelho. Nós esperamos essas coisas, mas nós só conseguimos ouvir os menores impulsos, né? Vai e faz tal coisa, é tão simples, né? Lembra de Paulo, como Paulo foi usado pelo Senhor antes do Espírito Santo dizer: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Coisas tão simples, né? Agiram sempre em conjunto, nunca de modo independente. Paulo tinha sim uma responsabilidade pessoal diante do Senhor pelo encargo que Deus lhe dera, mas ele nunca considerou que aquilo era exclusivamente seu e que ele era absolutamente assim, indispensável. Sabe, irmãos, para nossa decepção, nenhum de nós é indispensável na obra espiritual. Nenhum de nós. Às vezes a gente pensa assim: nossa, se eu fosse levado agora, né, a obra iria sofrer muito. Os irmãos talvez iriam chorar um tanto, né? Mas a obra não iria sofrer, porque eu não sou indispensável. Por isso eu devo sempre olhar como eu posso cooperar com os irmãos, né? Senhor, levanta outros para ajudar, porque a tua obra tem necessidade. Quem viu o corpo, irmãos, reconhece as funções de todos os membros. Tal pessoa considerará que é somente um dos muitos membros e não buscará sobressair para se sentir melhor que os demais, nem ainda para ocupar o lugar desses irmãos. Não, eu quero cooperar aqui, eu quero que o Senhor me use aqui, e aqui estou disponível a Ele. Vamos seguir em frente, Hebreus 13:17. Eu quero usar esse versículo de 17 do capítulo 13 de Hebreus para falar sobre uma outra atitude que nós devemos ter na vida da igreja, que é a sujeição à autoridade. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Todo aquele que conhece a vida do corpo de Cristo, pertence a Ele, perceberá a todo instante os impulsos, né, da autoridade e dos comandos da cabeça que é Cristo Jesus. O teu corpo, né, os membros do teu corpo sentem a todo instante o pulsar de comandos que procedem da cabeça. E assim é também no corpo de Cristo, a igreja. De modo que a autoridade de Cristo, ela é exercida de dois modos: indiretamente e diretamente, né? E mais uma vez isso está bem ilustrado
no corpo humano, né? A minha mão, né? As minhas mãos, elas estão sob a autoridade direta da minha cabeça. Então há uma ligação direta delas, elas respondem diretamente aos impulsos da cabeça. Só que os meus dedos e a minha mão, eles não estão aqui, né? Você não tem as suas mãos coladas aqui, né? As suas mãos, elas estão nas extremidades desses dois membros aqui, desse conjunto aqui, né? E todos os comandos da cabeça chegam até a ponta dos seus dedos, diretamente. Agora, indiretamente, passou por todo um conjunto de nervos aqui, até que cada dedo, toda a sua mão fez um movimento que o seu cérebro antes comandou. Nós não conseguimos, assim, são milésimos de segundos, né? Essas ordens viajam pelo seu corpo através dos seus nervos, e o seu corpo prontamente atende à vontade da cabeça. Então eu estou ligado diretamente à cabeça através de outros membros do corpo de Cristo, porque essa é a ilustração. O nosso corpo é uma grande parábola para falar do corpo de Cristo. Deus usou um organismo assim para nos falar de como funciona o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Então você está ligado a Ele diretamente através de outros membros. Na prática, irmãos, isso quer dizer que eu percebo que um ou mais membros do corpo estão mais avançados do que eu. Talvez podemos dizer assim, mais próximos do comando central, né? E então eu devo me submeter a eles. Aliás, eu posso perceber a autoridade da cabeça neles, e então me permito ser orientado e ajudado por eles. O texto aqui de Hebreus 3,17, na tradução original de Almeida, Almeida Corrigida Fiel, aparece aí pastores. Parece-me que atualizada diz guias, é isso? Guias, né? Então essa tradução está mais correta aí, ela é mais verdadeira em relação ao original, porque na verdade a palavra que nós temos aí em grego é hegiomai, ela é um verbo e não um substantivo. Então você tem guia aí, aqui tem pastores, né? Ou guias, você tem aí, aqui pastores, então você tem substantivos, mas na verdade é um verbo que nós temos aí. E esse verbo hegiomai descreve a ação ou o trabalho de um dirigente, de um guia. Então não tem um substantivo aí tem um verbo. Lamentavelmente, né, ao traduzir como pastores, né, aqui no versículo 17, tradução de Almeida, que é uma tradução do século 17, você já descobre que o contexto do nosso irmão Almeida era um contexto clericalista. Então, aliás, toda a história clericalista protestante vem por causa de textos de traduções como essa: obedecei a vossos pastores, né? E aí essa diferenciação e todo esse contexto assim que se criou ao redor dessa figura chamada pastor, que é a versão casada do padre católico, né? A versão protestante do padre casado, ou do padre católico, desculpa. Então isso reflete aquele momento, aquele contexto dele, tá? Mas na verdade, irmãos, aqui não é exatamente pastores no contexto como nós temos hoje, esse conceito que se tem hoje. Não, aqui se trata simplesmente de irmãos mais velhos que estão ajudando outros irmãos mais amadurecidos em Cristo, que estão ajudando e conduzindo outros irmãos. E aí você tem a frase seguinte lá no começo, diz obedecei. Então podemos fazer a tradução assim, obedecei aos que vos estão conduzindo. Assim ficaria perfeito. Obedecei aos que vos estão conduzindo e submetei vós mesmos a eles. Isso é a tradução literalíssima. Vou repetir.
obedecei aos que vos estão conduzindo e submetei vós mesmos a eles. Você sabe, irmãos, que essa frase, esse versículo possui uma beleza ímpar no Novo Testamento. Como já foi dito aqui, a tradução Pastores ela é pouco adequada, claro, porque não tem um substantivo, você tem um verbo aqui, né? Portanto, nessa primeira frase nós temos 3 verbos. Você tem obedecer, né? Obedecer. Você tem conduzir e sujeitar. Esses 3 verbos que estão no verso 17. Tá? A palavra obedecer em grego, preste atenção, irmãos, em grego significa ser persuadido, deixar-se induzir. É isso que significa obedecer, na língua original. Ser persuadido, deixar-se induzir. E aqui nós temos uma ordem, porque está no modo imperativo. E aqui, amados, não se trata de você fechar os olhos, não é isso que o texto está dizendo, de fechar os olhos e deixar que alguém leve você para onde ele quer. Não é isso. Você reconhece que ali naqueles irmãos, naquele irmão ou naqueles irmãos, você reconhece que ali está o Senhor te orientando e te conduzindo. É uma questão de reconhecer se o Senhor está ali. Você não está dizendo, não é uma questão se aquele irmão é de Deus ou não é de Deus, é salvo ou não é salvo, não. Mas há nesse irmão algo da autoridade de Cristo, há algo do pastor das nossas almas nesse irmão. Então, se há, reconhecendo que ali está o Senhor me conduzindo, então eu abro meu coração para ser persuadido, para ser ganho para a vontade do Senhor. Porque irmãos, é para isso que eu devo obedecer, entendeu? É abrir o meu coração e falar: Senhor, o Senhor está falando através do meu irmão. Então eu estou muito contrariado com isso, mas eu vou deixar que o Senhor me dirija, me quebre através da palavra desse irmão. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar que ele me ganhe e não fechar o meu coração. Bom, esse é o primeiro verbo, obedecer. Ou nós já falamos de conduzir, aí que é conduzindo, né, como diz aí no texto. A outra palavra é sujeitar-se. E essa palavra na língua original significa literalmente render-se debaixo de, ou entregar-se sem resistir. Esse verbo aqui, irmãos, aparece uma vez só no Novo Testamento. Uma vez só aqui nesse versículo. E está no modo imperativo, porque é uma ordem, e na voz ativa. E as vozes no grego, né, você tem a voz passiva, média e ativa, né? Na voz passiva a coisa é realizada em você, na voz ativa você precisa participar, na voz média você está sendo levado, né? Mas aqui na língua original está nessa voz ativa, ou seja, essa sujeição não se trata de uma condução coercitiva, o irmão me obriga a fazer algo, mas essa é a ação resultante de uma compreensão espiritual do que está acontecendo ali, do que o Senhor está me mostrando através daquele irmão, através da orientação daquele irmão. Então, quão belo é isso, porque todo aquele que tem o Espírito do Cordeiro, voluntariamente deixar-se-á ser convencido, ser persuadido. Mas será que não estou errado mesmo? Irmãos, quantos irmãos
Eles não conseguem abrir mão dos seus conceitos. Eles vão até a morte com seus conceitos. Eles rompem relacionamentos. Eles criam os maiores problemas entre os irmãos, porque eles não desistem, obstinados com suas ideias. E quando vem a correção de um irmão, o Senhor levanta um irmão para corrigi-lo, o irmão não aceita. Por isso é que o sujeitar-se está nessa voz ativa. Você precisa dispor o coração, deixar-se ser persuadido, ser convencido, entregar-se para ser conduzido, porque percebeu naqueles irmãos o Espírito do Cordeiro também, o Espírito de Cristo. E algo maravilhoso ainda, é que o verbo conduzir, aqui, no meio, que está traduzido como substantivo, pastores, esse verbo conduzir está na voz passiva. Ou seja, não são homens que ordenam aos irmãos: venham atrás de mim. Mas é aqueles que com o seu exemplo, naturalmente conduzem outros. São esses que devem conduzir o rebanho de Deus. São homens que conduzem como? Abaixo de ordens? Não, nunca. Conduzem por seu exemplo. E as ovelhas naturalmente seguirão esses servos de Cristo. Então, se uma pessoa viu o corpo de Cristo, de fato, ela é capaz de discernir onde está a autoridade de Cristo manifesta de forma indireta. De modo que a pessoa chega no meio de 3 ou 5 irmãos e ele já percebe a qual deles deve se submeter, porque isso é de Cristo que está nele. Por isso, quão natural e formoso é perceber aquela sujeição dos dedos da sua mão ao pulso, do pulso ao braço, do braço ao antebraço, do antebraço ao ombro, e chega à cabeça, e assim, porque essa mesma beleza que se vê no corpo humano, que é a grande parábola, isso deve ser a realidade no corpo de Cristo. Agora, alguns cristãos, alguns irmãos, eles são tão independentes, tão descuidados em suas ações, em suas palavras, que eles não escutam a outros. Eles são tão grandes, irmãos, aos seus olhos, que eles não cogitam a possibilidade de que exista alguém a quem devam se submeter no Senhor. Isso, na verdade, só demonstra que eles nunca viram o corpo, porque eles não sabem o que é a restrição do corpo. Os irmãos já provaram isso? A restrição do corpo? Quantas coisas a cabeça não deixa acontecer com o seu corpo via os outros membros, através dos outros membros. Então, a sua cabeça impõe restrições, por causa dos perigos, ao seu organismo, através dos membros e todas as partes do seu corpo. Irmãos, no corpo de Cristo é a mesma coisa. Cristo Jesus nos impõe restrições através de outros irmãos. Você não vai fazer isso. Você não vai dizer isso. Você consegue dizer amém para essa restrição? Não, mas e o meu ministério como é que fica? O seu ministério? Será que o Senhor não está restringindo você, segurando você? Se verdadeiramente, irmãos, nós temos sido quebrantados pelo Senhor, se nós temos recebido a disciplina do Senhor, ao ponto de nossa vida natural ser disciplinada, e tratada por Ele, então, irmãos, naturalmente, nós iremos reconhecer que o Senhor está, através de irmãos, lidando conosco.
e dizendo: você não vai além desse ponto, você só vai até aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Quantos acham que tem liberdade absoluta, né? Que podem fazer o que eles querem e do jeito que eles querem, e pensam assim porque eles não estão quebrantados diante do Senhor, né? Não deixam que o Senhor lhes restrinja, né? Mas quem viu o corpo, quem viu a cabeça controlando o corpo, então vê que a cabeça está por trás, dizendo: não é o momento. Mas eu acho que o meu ministério tinha que explodir agora, né? Não é agora. E aí o irmão sai bravo e brigado com todos os irmãos, e ele sai dizendo: eles não reconheceram o meu ministério. Como lidar com um homem assim? Quão difícil, né? Vamos para Atos capítulo 2, verso 42. Vamos avançar um pouquinho mais. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Você nota aqui 4 coisas em que esses irmãos da Assembleia em Jerusalém perseveravam, né? Diz aí que era na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Notem os irmãos que não se trata aqui de 4 coisas aleatórias e dissociadas entre si, né? Essas 4 coisas, elas estão intimamente interligadas, de modo que no assunto que nos interessa aqui, e que vem a ser a sexta atitude, irmãos, que é manter-nos em comunhão, sexta atitude na vida da igreja, manter-nos em comunhão. O que nos interessa aqui é a comunhão que está citada aqui no texto, tá? E não podemos pensar que essa comunhão aqui seja assim uma peça solta no meio de tudo, porque a comunhão cristã, ela é fruto da doutrina dos apóstolos. Não são 4 coisas aleatórias aqui. A comunhão que está aqui, ela é fruto, resultado da doutrina dos apóstolos. Tanto é verdade que os tradutores da versão do rei Tiago, né, a King James inglesa, eles traduziram assim: e eles perseveravam na doutrina e na comunhão dos apóstolos. Tá? Por quê, amados? Porque você deve voltar na história um pouco. É preciso destacar aqui o contexto desse texto, né? Anteriormente você tem aqui, no capítulo 2, aquele o derramamento do Espírito Santo sobre os 120 reunidos naquele cenáculo em Jerusalém. E aí, fruto dessa primeira pregação do Evangelho, a primeira pregação da história, quase 3.000 pessoas receberam a palavra. E o texto é muito claro, se você olhar, logo no verso anterior ali, versículo 41, você encontrará ali dizendo que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. É isso que diz na sua Bíblia? Pois bem, o verso 42 que nós lemos refere-se àquelas 3.120 pessoas, se vamos colocar em números absolutos. Então note bem, não está falando de um grupo de 100 irmãos, de 50 irmãos, de 500 irmãos. Está falando de um grupo de 3.120 irmãos. O que é dito acerca deles? E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O que é isso? Isso aqui é o resultado, o efeito do derramamento do Espírito Santo. Eles perseveravam nessas coisas. Irmãos, essas 3.000 almas que receberam de bom grado o Evangelho e foram agregados à igreja,
E eu chamo a atenção dos irmãos assim, ó, o texto não está dizendo que eles se agregaram. O texto não está dizendo que aquela multidão se agregou. O texto está dizendo que eles foram agregados. E também, mais uma vez, cito a língua original, né? O verbo aqui está na voz passiva, significando que alguém fez esse trabalho de agregá-los, porque eles naturalmente não iriam se agregar. Os irmãos sabem que os judeus são um povo difícil, né? Eu uma vez ouvi um deles, incrédulo inclusive, falar assim, ó, um judeu, né? Nós somos um povo muito difícil de ser amado, porque nós temos muitos espinhos. E não pensem que os espinhos eles manifestam assim para com os gentios, né? Não, os espinhos se manifestam entre eles. E eles se alfinetam todo o tempo, porque são um povo muito difícil. Aliás, eles são, né? Se eles são difíceis, né? Isso é a prova de que todos somos, né? Porque eles foram, no Antigo Testamento, um extrato da nossa raça, da nossa espécie. Então você não pode dizer, não, ruins são os judeus. Não, eles são uma amostra nossa. É como você ir lá e tirar uma amostra do seu sangue, leva para o laboratório e aparece tudo que é coisa ruim, né? Aí você fala assim, não, isso daí é o sangue que está aí, não tem nada a ver comigo. Não, aquele sangue é uma amostra sua. Se aquele sangue está ruim é porque você está ruim também. Aliás, você está testando que você está ruim. Então quando você tem o povo judeu, né, o povo de Israel, a nação de Israel, foi uma amostra que Deus tirou da humanidade e testou essa amostra em todos os sentidos. Deu a lei para eles, 613 mandamentos, e falou assim, agora vai ficar provado como a humanidade representada em Israel reage com a minha palavra, com a minha lei. É só você ler a história deles. São uma amostra. Então quando você tem esse grupo, essa multidão aqui de 3.000 pessoas, mais os 120, você tem que lembrar que eles são judeus, difíceis de lidar. Aliás, alguém disse assim, se você ver a conversa de 3 judeus, né? 3 judeus conversando, tem 4 opiniões entre eles, porque eles, sabe, cada um tem a sua e tem mais uma que correu solta por ali, né? Porque são difíceis. Então você pensa aqui, são 3.120 pessoas. Primeiro que eles não estão acostumados a essa história de reunião, porque quais eram as reuniões que os judeus compareciam? Eram algumas reuniões anuais em Jerusalém. Fora disso, tchau, né? Cada um ia para o seu lado. As reuniões do templo, né, não eram assim, essas reuniões agregativas, vamos dizer. Eram reuniões que envolviam sacrifícios, todo o culto todo o culto da lei, né, do Antigo Testamento. Então não era exatamente um ambiente assim de você sentar e ter comunhão, né, estar com os irmãos. Não, era um ambiente totalmente diferente do que nós imaginamos. Então eles definitivamente não estavam acostumados com esse tipo de coisa. Por isso o que acontece aqui, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações, isso é fruto do derramar do Espírito entre eles. É o efeito do derramamento do Espírito. Eles foram agregados, não são eles que se agregaram. Quem os agregou? O Senhor. O único que pode acrescentar ou agregar à assembleia aqueles destinados à salvação. Eu só estou repetindo o texto bíblico. Por isso no verso 47 aí do capítulo 2, nós temos o mesmo verbo que aparece no verso 41, confirmando para nós que era mesmo o Senhor quem acrescentou aqueles 3.000, diz o texto, olha só, e todos os dias acrescentava, é a mesmo agregar, que está lá no verso 42, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Os irmãos entendem, o Senhor trazia essas pessoas
para Cristo e juntava eles, agregava eles na igreja. Você sabe que esse verbo agregar, eu vou dar uma ilustração aqui, os irmãos vão entender direitinho, tá? A palavra agregar aqui em grego, ela significa o seguinte: vocês todos certamente têm vários grupos de WhatsApp, não tem? Você tem um grupo da família, grupo pessoal que faz isso, que faz aquilo, né? Os seus grupos lá. Aí você pega você vai criar você cria um grupo de WhatsApp. E o que você faz? Você coloca nesse grupo o grupo Meus Melhores Amigos. E aí você faz uma seleção dos seus contatos e cria um grupo com seus melhores amigos. Você criou esse grupo e você agregou quem você quis. Esse é o significado de agregar. Irmãos, Deus criou a sua igreja, o seu grupo. Me permitam usar essa ilustração. Criou o seu grupo. E ninguém disse assim: eu quero entrar. Não. Eu quero esse. E então Ele agrega a sua igreja. Por isso você encontra na Bíblia essa expressão, a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Porque é o grupo dele. E não entra quem quer, entra quem Ele quer. Esse é o significado. Foram agregados, foram ajuntados, foram salvos e foram reunidos, porque Deus fez esse trabalho. Vamos em frente mais um pouco. Como nós avaliamos esse testemunho da Escritura acerca daqueles santos em Jerusalém? Nós sabemos mais tarde que essa assembleia vai enfrentar alguns problemas, mas nós estamos nesse momento tão bom deles, o seu começo, como foi a sua caminhada, o começo da sua caminhada com o Senhor, como assembleia. Estaria o Espírito Santo aumentando ou exagerando nessas descrições que você tem no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5? Será que tem algum exagero do Espírito Santo para nos constranger? Nunca, né, irmãos? As coisas que temos aqui são muito verdadeiras. Então note, por favor, as coisas que são ditas acerca daqueles primeiros crentes em Cristo, aquela primeira assembleia local. Vamos aí, verso 43, aí no mesmo capítulo. Então você viu no 42 essa história da doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Verso 43, e em toda a alma. Você acha que isso aqui é um exagero do Espírito Santo? Mas tinha alguns que não eram bem assim, né? Não, o texto está dizendo: e em toda a alma havia temor. Já pensou, irmãos? 3.120 pessoas, em cada alma dessas havia temor, e muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Agora vem o 44. E todos os que criam estavam juntos. 3.120. Sempre fique com 3.120 na mente. E tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Agora vem o 46. E perseverando, unânimes. Irmãos, isso aqui é um milagre. Unânimes. Todos os dias no templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E você acha que as coisas param por aqui? Vá para o capítulo 4, verso 32, e ficará ainda mais surpreso. 4:32. E era irmãos, quantas vezes nós temos 100 irmãos,
50 irmãos, 200 irmãos, 300 irmãos. E nós temos 200 opiniões. Não é assim? Agora vê o testemunho do Espírito Santo acerca deles. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Aí poderia aparecer um espertinho entre nós, falar assim: não, mas essa foi a experiência em Jerusalém. Esse negócio da unanimidade, um só coração e alma, tal, isso foi a experiência deles em Jerusalém, que também tinham todas as coisas em comum, né, venderam as suas propriedades, tal, e tinham aquele ambiente, né, em comum, tal. Isso foi só lá com esses irmãos, é só lá que esse é o testemunho que temos. Irmãos, seria isto o coração e a alma da multidão dos crentes, coisa exclusiva da Assembleia em Jerusalém? De modo algum. Quando Paulo escreve à Assembleia em Corinto, vamos lá para o capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, acompanhe aí. Apelo-vos, porém, irmãos, verso 10, né? Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Os irmãos estão percebendo? E que não haja entre vós dissensões. Sabe o que são dissensões? São divisões de pensamento. Não haja entre vós divisões. Antes, sejais unidos. Sabe o que significa essa palavra no texto original? Sejais unidos. Sejais restaurados para uma mesma coisa, um mesmo parecer, um mesmo pensamento. Por isso o complemento aí vai só nos esclarecer: sejais unidos ou sejais restaurados para um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Não é só a ideia, o pensamento, mas é o parecer sobre as coisas. Irmãos, quantas vezes nós temos, se temos 50 irmãos, tem 50 pareceres sobre um mesmo assunto. Como devemos proceder com tal situação? E aí sempre tem os irmãos, né? E espera-se que sempre tenha, né? Os irmãos que conhecem a vontade do Senhor, conhecem a Escritura e apontam aquele caminho. Esse é o caminho. Ah, mas eu acho que não dá para aplicar bem nessa situação. Outro, mas é verdade. Isso, e vem outra ideia, e mais outra ideia, e mais outra. Quando você vê, a vontade do Senhor, ela foi pareada, né, ou colocada no mesmo nível das nossas opiniões, dos nossos pareceres, e nós não deixamos com que a mente de Cristo nos domine, e digamos todos uma mesma coisa. E aí quando você vai você acha que isso também é de Corinto, porque Corinto estava com aquele problema das divisões? Não. Quando você vai para Romanos, vamos lá para Romanos, capítulo 12, olha o que Paulo diz a esses irmãos, em Roma. (12 a 16). Sede unânimes. A mesma palavra que você tem lá em 1 Coríntios 1:10. Em grego, homossumadon. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes.
Não sejais sábios em vós mesmos. E você acha que Paulo para por aqui? Vai ver o que diz o capítulo 15 agora, verso 6, do mesma carta. 15, verso 6. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda, olha só, irmãos, o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que o mesmo sentimento? Para que concordes, a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como é possível isto? Essa unanimidade, esse mesmo sentimento, esse mesmo coração, essa mesma alma, esse mesmo parecer, como isso é possível? Somente tendo a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, diz Paulo em 1 Coríntios 2,16, mas nós temos a mente de Cristo. O problema é que nós vivemos na igreja com as nossas mentes naturais, autodestrutivas, e vão contaminando os irmãos, contaminando o corpo, e nós vamos matando uns aos outros, vamos nos devorando uns aos outros, porque agimos com essas categorias naturais de pensamento, e não percebemos que, como tumores, estamos matando aquele organismo. Quão trágico é isso, irmãos. Agora, o que esses textos nos mostram? Ora, se nós estamos ligados à cabeça que é Cristo, irmãos, se nós, eu e vocês, nós estamos ligados à cabeça que é Cristo, irmãos, Ele nos coordenará. Ele não, e fará isso não para nós mesmos, Ele nos coordenará, nos conduzirá para o bem do seu corpo. Porque aqueles judeus crentes que formaram aquela primeira assembleia cristã da história não estavam acostumados com essa vida de igreja. Eles estavam acostumados ao judaísmo. Então aquelas 4 coisas em que eles perseveravam, irmãos, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, são notoriamente obras do Espírito Santo. Sabe que tem um degenerado escritor brasileiro que afirmou assim, que a unanimidade é burra. Você certamente já ouviu essa expressão. E no mundo faz todo sentido. Porque cada um tem a sua opinião sobre determinado assunto, cada cabeça é uma sentença, essa história, né? E aqui eu lembro de novo daquele ditado, é um ditado judaico, né? Que diz que se você tem 3 judeus, sempre terá 4 opiniões. E isso é a raça adâmica. E de certo modo, 3 judeus e 4 opiniões, isso é proteção contra a nossa própria destruição. Lembra do que foi lá na Torre de Babel, né? Aquela unanimidade iria destruí-los e provocar o juízo de Deus. Então Deus confundiu as línguas, e eles não se entendiam mais, não havia mais aquela unanimidade. Então cada pessoa tem o seu jeito de agir, o seu modo de pensar, as suas conclusões, a sua formação, a sua história, o seu histórico familiar, o seu contexto, os seus gostos, suas perspectivas, irmãos, nós somos absolutamente diferentes uns dos outros, diferentes temperamentos. E você não pode misturar essa gente toda, porque é perigoso se reunir esse povo todo junto, porque eles podem explodir juntos, né? Podem se autodestruir. Mas esse é o campo natural das coisas. E por isso, irmão, Satanás, conhecedor dessas coisas, aliás, Satanás é especializado em ser humano, um especialista na alma humana, podemos dizer assim. Então ele sabe como nós somos, como nós reagimos. Então, conhecedor dessas coisas, ele trabalhará contra nós sempre nesse terreno natural de temperamentos, de personalidades, de gostos parecidos, de alinhamento de ideias, de personalidades, de preferências. Sabe, essas coisas, elas são coisas do terreno natural, elas são válidas, por exemplo, para o casamento. Agora, o casamento é uma relação temporária. Morreu, acabou.
Aí, amados, sempre que aquilo que nós chamamos de comunhão está crescendo para esse lado dos gostos, das preferências, das afinidades, nós estamos em grande perigo. Em Corinto, Paulo não cita de afinidades, ele cita de gostos por pregadores, por servos do Senhor. E era assim, por isso aquela divisão, ela era uma divisão quase espiritual. E talvez por isso os irmãos não se sentiram tão incomodados, né? E me parece que desde os irmãos que eram os responsáveis por aquela assembleia, até os irmãos, todos, ninguém percebeu aquilo como um grave perigo. Sim, teve quem contou a história para Paulo, né? Aquele irmão ali que ele cita, o pessoal lá da família de Cloé. Parece que essa família estava perturbada, mas parece então que só eles viram o problema, mais ninguém. E não nos diz que esses da família de Cloé, esse Cloé fosse um ancião da assembleia, simplesmente citado como um irmão entre eles. E aí eu fico me perguntando, mas cadê os anciãos dessa assembleia? Que não viram, não perceberam essas coisas acontecendo? Porque essas divisões eram divisões quase espirituais. Você tem os que gostam tanto de Paulo, estão apegados à sua palavra, os de Apolo, os de Cefas, que começou lá em Jerusalém e tal, e os de Cristo. Será que eles imaginaram que isso era uma evolução, sei lá, alguma coisa, né? Para não ver problema. E Paulo denuncia aquilo como o maior dos pecados entre eles, porque a comunhão que começa a girar ao redor de nomes, de pessoas. Quão lamentável é isso. Nós vamos parar por aqui, irmãos, e amanhã nós vamos continuar com esse ponto, se o Senhor permitir, ainda nesse ponto acerca da comunhão, né? E eu quero amanhã seguir nesse assunto, mostrando assim como aquilo que nós chamamos de comunhão, comparado com a Escritura, de fato não é comunhão. Comparado com a Escritura, é assim, irmãos, no mundo nós tínhamos uma certa rede de amigos, e nós procuramos na igreja aquele mesmo ambiente, sabe? Aquele ambiente de fazer coisas juntos. Eu não estou dizendo que os irmãos não podem fazer coisas juntos, coisas que gostam, não estou dizendo isso. O problema é quando nós rotulamos isso de comunhão, porque essas coisas crescem para o outro lado, irmãos. Elas não crescem para o bem da igreja, para o bem do corpo de Cristo, para o bem da obra de Deus, não, elas crescem para um outro lado. Então nós precisamos discernir bem, espera aí, o que nós estamos fazendo com isso? Pode notar, se você segue por esse caminho, logo esse grupo se comporta assim: mas nós temos o direito de pensar do nosso jeito, o direito de divergir dos outros, cada um tem a sua opinião. E é capaz mesmo de alguém sair com essa história: mas a unanimidade não é sinal de sabedoria. Sim, irmãos, no campo natural a unanimidade é complicada, mas no caso da vida da igreja, a unanimidade é celestial, porque ela é fruto da obra de Deus em nós, e ela provém da cabeça que é Cristo. Então eu e você, nós temos que ser um em nome do Senhor, e temos que defender o nosso terreno contra o inimigo, não permitir que o inimigo ganhe terreno algum entre nós. Então vamos ter algo completamente diferente, né? Não vamos deixar que Satanás nos confunda com essa ideia de comunhão, que é nós nos reunimos ao redor de coisas, ou de pessoas, ou de ensinos. Não, irmãos, a nossa comunhão é Cristo Jesus, ou apenas são coisas do terreno natural, e aí não contribui para o bem do corpo, para o aumento do corpo. Vamos orar.
Senhor, nós te damos graças nessa noite, porque nós fomos chamados para algo que está além daquilo que nós sabemos, e muito além do que nós podemos, porque fomos chamados para aquilo que é celestial. Fomos chamados para aquilo que é espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a defender a nossa posição. Ajuda-nos a defender essa posição espiritual que o Senhor quer que alcancemos e que mantenhamos, para que não permitamos que Satanás ganhe espaço naquilo que para nada aproveita. Livra-nos, Senhor, guarda-nos para a glória do Teu nome, que nós possamos viver na igreja, com os irmãos, não uma reprodução daquilo que tínhamos antes, mas que possamos provar juntos quão grande Tu és, Senhor Jesus, e quão belo Tu és, e quão rico Tu és. É o que nós te pedimos em Teu precioso nome. Amém, Senhor.